O Senhor declara sobre você hoje: o dia ruim não vai te destruir. A tristeza que você estava sentindo quando acordou não vai te vencer. O mau humor que está te dominando não é maior do que o poder de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você terá coragem para enfrentar esse dia e transformá-lo em um dia de bênçãos e de vitória. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, sabia? Porque quantos mais likes um vídeo tem, ou melhor, quanto mais likes um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Ou seja, quando você dá o like em um vídeo como esse aqui, que fala da palavra de Deus, você está evangelizando. De uma forma indireta, mas está evangelizando. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, coloque essa frase, olha, Senhor, me dá coragem. Escreva isso, Senhor, me dá coragem. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Sabe aquele dia que é ruim? Aquele dia que você acorda e já está de mau humor? Você não sabe explicar o porquê. Você dormiu bem, nada de ruim aconteceu, mas você já acorda triste, cansado, sem vontade de fazer nada. E aí, esse sentimento que você não sabe de onde vem, começa a afetar o seu comportamento. Você trata mal quem você ama, você responde mal, fica irritado com tudo, você fica impaciente. E no final do dia você olha para trás e pensa: por que eu agi desse jeito? Por que eu estraguei o meu dia? Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer. Algumas versões dizem assim: no mundo vocês terão aflições. Ele não disse que talvez você vai sofrer. Ele disse que você vai sofrer. Vai haver dias ruins. Vai ter dias de aflição. E isso inclui aqueles dias que você acorda de mau humor, sem motivo. Aqueles dias que tudo parece pesado e que você não tem paciência para nada. Mas Jesus não parou aí. Ele disse assim: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Presta atenção, ter coragem não é fingir que está tudo bem, como algumas pessoas pensam. Ter coragem não é colocar um sorriso falso no rosto e seguir o dia. Não é esconder o que você está sentindo. Ter coragem é agir, é fazer alguma coisa para mudar o seu dia. Ter coragem é não deixar o mau humor te dominar e continuar de pé, independentemente das circunstâncias. Eu vou te contar uma história. Em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi teve um dos piores dias da vida dele. Ele e seus homens voltaram para casa depois de uma batalha. E quando eles chegaram em casa, a cidade deles tinha sido invadida. As casas tinham sido queimadas. E o pior, as esposas e os filhos deles tinham sido levados cativos. No versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até que não tinham mais forças para chorar. Imagina isso, meu irmão, minha irmã. Homens fortes, guerreiros, chorando até não ter mais lágrimas. Davi estava arrasado, quebrado e sem forças. E ainda por cima, os próprios homens dele começaram a falar em apedrejá-lo. No versículo 6 diz que Davi se angustiou muito, porque o povo falava de apedrejá-lo. Esse foi um dia ruim. Na verdade, foi um dia péssimo. Um dia em que tudo deu errado.
Esse foi o dia, ou melhor, foi um dia que Davi poderia ter desistido. Ele poderia ter se entregado ao desespero, poderia ter ficado ali sentado, chorando, sem fazer nada. Mas olha o que aconteceu. No final do versículo 6, está escrito o seguinte: porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus, irmãos. Ele buscou ao Senhor. Ele orou. E ele não ficou ali parado, ele orou. Davi agiu. E depois que Davi orou, ele perguntou a Deus: Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Eu conseguirei alcançá-la? E Deus respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E foi isso que Davi fez. Ele reuniu seus homens e foi atrás dos inimigos. Nos versículos 18 e 19, diz que Davi libertou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também libertou as suas 2 mulheres. Nada lhes faltou, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nem coisa alguma que lhes haviam tomado. Tudo Davi recuperou. Davi recuperou tudo de volta. As esposas, os filhos, tudo que tinha sido roubado. Mas isso só aconteceu porque Davi teve coragem e porque ele não ficou parado no dia ruim. Quem sabe você esteja tendo um dia ruim hoje. Talvez você tenha acordado de mau humor. Pode ser que você esteja triste sem motivo ou está triste por causa de algum motivo. Talvez você esteja irritado com tudo, olhando para o seu dia e pensando assim: eu não vou conseguir, eu não aguento, eu só quero que esse dia acabe logo. Você tem 2 escolhas. Você pode ficar parado, deixar o dia ruim te dominar e no final do dia olhar para trás e se arrepender. Ou você pode ter coragem, você pode escolher agir e fazer alguma coisa para mudar o seu dia. Tenha coragem e ore. Tenha coragem e busque ao Senhor, que é o que você está fazendo aqui nesse momento. Tenha coragem para dizer: Senhor, eu estou de mau humor hoje. Eu estou tomado pela angústia, pela tristeza, pela decepção. E eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Mas eu não quero ficar assim. Me ajuda, me fortalece, me dá a tua paz. Tenha coragem e peça perdão. Talvez você esteja de mau humor porque alguém te magoou, alguém te feriu. Quem sabe você esteja guardando essa mágoa aí, remoendo uma ofensa, e isso está te deixando triste e irritado. Tenha coragem nesse momento e perdoe essa pessoa. Solte essa mágoa. Faça o bem. Sabe, talvez hoje você esteja de mau humor, como eu havia dito, e você não sabe por quê. Mas você sabe que, se você continuar assim, você vai estragar o dia de muitas pessoas ao seu redor. Então, tenha coragem de fazer o bem, mesmo quando você não está bem. Trate as pessoas com amor, mesmo quando você está irritado. Seja gentil, mesmo quando você está de mau humor. Isso é renúncia, irmãos. Davi se fortaleceu no Senhor primeiro, e depois que ele se fortaleceu, ele agiu. Ele não ficou parado, chorando ou reclamando. Ele foi atrás do que tinha sido roubado, e ele recuperou tudo. E você também pode fazer a mesma coisa. Você está se fortalecendo em Deus nesse exato momento, e nós vamos continuar buscando a face de Deus, vamos orar juntos daqui a pouco. Por isso eu te convido a escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva agora, nesse momento, o que tem te afligido. Coloque aqui nos comentários. E sabe o que nós vamos fazer depois de orar? Nós vamos agir, vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos praticar o bem e assim nós vamos conseguir transformar o nosso dia ruim, o dia mau, em um dia em que o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Jesus disse:
tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu a tristeza, o cansaço, o mau humor, a aflição, as tentações. E Jesus te dá essa vitória. Ele te dá coragem e força para enfrentar o dia ruim e transformá-lo em um dia maravilhoso. Então hoje, se você está em um dia mau, não fique parado. Não deixe o mau humor te dominar e nem a tristeza te vencer. Busque a Deus, ore e haja. Faça alguma coisa para mudar o seu dia. Perdoe, peça perdão, faça o bem e veja Deus transformar o seu dia ruim em um dia de vitória. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui comigo e que está tendo um dia ruim hoje. Cada pessoa que acordou de mau humor, que está triste sem motivo aparente. Eu te apresento essa pessoa que está irritada com tudo. Ó Deus, perdoa ela por todas as vezes em que ela deixou o mau humor dominá-la. Perdoa ela por todas as vezes em que ela tratou mal as pessoas que a amam. Por todas as vezes em que elas estragaram o dia delas e o dia dos outros. Ó Deus, perdoa cada um dos pecados que eles pensaram, disseram ou cometeram. Limpa o coração deles, ó Pai, de toda tristeza, de toda irritação, de toda angústia, de todo mau humor, de todo sentimento que não vem de Ti. Ó Deus, assim como Davi se fortaleceu no Senhor, no dia mais difícil da vida dele, eu peço que cada pessoa que está assistindo esse vídeo se fortaleça no Senhor agora. Que elas busquem a Tua presença, que elas tenham a atitude de orar, que elas encontrem no Senhor a força que elas precisam para enfrentar esse dia e todos os outros dias. Ó Deus, tira delas toda a tristeza, tira o mau humor, a irritação e dê a elas força e paz. A paz que transforma o dia ruim em um dia de vitória. Que todo desânimo se prostre agora diante de Jesus e que essa irritação, essa angústia, essa agonia se transforme em energia, força e vitalidade. Ó Deus, eu quero orar especialmente por aquele que está de mau humor porque alguém o magoou, o feriu. Ó Deus, dê a essa pessoa coragem para perdoar. Dê a ela coragem para soltar essa mágoa, para não deixar a ofensa roubar a sua paz. Eu oro por essa pessoa que está de mau humor porque ela mesma magoou alguém, ela mesma cometeu um erro. Dê a ela coragem para pedir perdão, Senhor. Coragem para reconhecer o seu erro. Coragem para fazer as pazes, para fazer aquela ligação, para mandar aquela mensagem. E eu oro também por essa pessoa que está mal, sem motivo. Dê a ela coragem para fazer o bem, mesmo não estando bem. Dê a ela coragem para tratar as pessoas com amor, com respeito, mesmo estando irritado, irritada. Coragem para transformar esse dia que tinha tudo para dar errado em um dia de bênção, um dia de glória. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários, cada nome que foi escrito, cada situação que foi compartilhada. O Senhor conhece aqueles que estão tendo um dia ruim por causa de uma enfermidade. O Senhor vê aquele que está tendo um dia mau por causa da falta de dinheiro. O Senhor vê aquele que está mal por causa de conflitos na sua família. O Senhor contempla essa pessoa que está vivendo um momento de solidão, que está tendo um dia ruim por causa do seu pecado. Eu peço que o Senhor dê coragem para cada uma dessas pessoas, para esse irmão e para essa irmã, para que eles tenham coragem de buscar a Tua face, que eles tenham atitude para orar e para agir segundo a Tua vontade. Transforma, Deus, esse dia ruim. Derrame a Tua cura, a Tua restauração. Supra cada uma das nossas necessidades. Conforta o coração daqueles que estão vivendo um dia de perda, de luto.
Eu apresento ao Senhor cada família, cada nome representado aqui nos comentários desse vídeo. Que a tua paz, a paz que excede o nosso entendimento, que está além da nossa compreensão, guarde a mente e o coração desse teu filho e dessa tua filha. Que todos saiam daqui desse momento de oração com coragem para enfrentar esse dia ruim. Que eles busquem ao Senhor, que orem e que hajam. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos, porque nós oramos no nome do teu Filho Jesus, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados. É por isso que nós te agradecemos antecipadamente. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. O seu dia mau, o seu dia ruim, pode ser transformado em um dia de vitória, em um dia de bênção, em um dia de milagre. Isso vem de Deus, mas passa por você, passa pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu discernimento de que o dia ruim não pode te vencer. Jesus venceu o mundo. Tenha ânimo e tenha coragem. Você também vai vencer esse dia. E um dia tem 24 horas. Daqui a pouco esse dia passa. Eu estou falando isso porque talvez você não consiga colocar em prática tudo o que eu falei aqui. Mas o dia vai passar. Outro dia virá. E você pode ser vitorioso amanhã, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42,
no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também, aqui para a nossa reflexão, sobre esperança, a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada. E a vida deles, a vida de Agar e de Ismael, foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu os seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém? Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez como ela você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas.
Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão creu contra a esperança, dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape, a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso.
Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é o jeito mais fácil de você nos ajudar. E está aqui na descrição do vídeo. Mas tem várias maneiras aqui também. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmo 42, o versículo 5, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você já se perguntou assim, por que eu estou passando por isso? Já se sentiu preso em um lugar que você nunca escolheu estar? Um lugar inesperado, desconfortável, pequeno demais para os seus sonhos? Talvez você esteja se perguntando agora mesmo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você vai entender que às vezes Deus permite que a tempestade te leve para um lugar que você nunca planejou ir. Porque há pessoas naquele lugar que precisam do que você carrega. E no final desse vídeo eu vou orar por você. Por isso, já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de fé e esperança. Se você quer receber uma mensagem de Deus todos os dias no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você ativar, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado?
Eu quero levar você hoje para o livro de Atos, no capítulo 28. É uma história incrível sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu te contar o que estava acontecendo com ele. Paulo estava preso, não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, junto com outros 275 prisioneiros, em um navio que atravessava o mar Mediterrâneo. Mas no meio da viagem, uma tempestade violenta atingiu aquele navio. Por 14 dias, eles foram jogados de um lado para o outro pelas ondas. Eles perderam toda a carga. Eles perderam a âncora e eles perderam a esperança. A Bíblia diz que eles não viam nem o sol nem as estrelas há dias. E quando tudo parecia perdido e eles achavam que nada poderia piorar, o navio naufragou. Imagine a cena: 276 pessoas nadando desesperadamente, se agarrando em pedaços de madeira, lutando contra as ondas, até que finalmente conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. Ilha essa que Paulo nunca tinha ouvido falar. Uma ilha que não estava nos planos dele. Paulo queria ir para Roma pregar o evangelho. Mas em vez disso, ele acordou encharcado, com frio, tremendo, em uma ilha desconhecida, chamada Malta. E é exatamente aqui que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você esteja em Malta agora. Malta é aquele lugar na sua vida onde você nunca planejou estar. Pode ser uma doença que você não esperava estar enfrentando, ou ver alguém que você ama enfrentando uma doença. Pode ser um desemprego que chegou de repente, justo agora que você estava começando a se estabelecer financeiramente. Pode ser um relacionamento que terminou de forma inesperada e deixou você se sentindo naufragado. Pode ser uma perda, um luto, uma decepção, uma dor que você não sabe como explicar. Você está perguntando a Deus: por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia diz que os moradores daquela ilha foram muito gentis com os náufragos. Estava chovendo e estava fazendo frio. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. E Paulo, sendo um homem prestativo, decidiu ajudar. Ele pegou alguns gravetos para colocar no fogo. Mas quando ele colocou aquela lenha na fogueira, algo terrível aconteceu. Uma cobra venenosa saiu do meio da madeira e mordeu a mão de Paulo. Pense bem no que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de sobreviver a uma tempestade que quase matou todo mundo no navio. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Ele tinha nadado até aquela ilha e estava tentando se recuperar. E agora, justo quando ele pensou que o pior tinha passado, uma cobra o mordeu. É quase cômico, não é verdade? A não ser que seja com você. A não ser que seja você que toda vez que pensa que a luta acabou, vem mais uma coisa. Toda vez que você acha que vai ter um alívio, vem mais um problema. E sabe o que é pior? As pessoas que estavam assistindo começaram a julgar Paulo. Eles olharam para ele com a cobra pendurada na mão e disseram: esse homem deve ser um assassino. Ele sobreviveu ao mar, mas a justiça divina não vai deixar ele viver. Você tem que tomar cuidado com as pessoas, irmãos, porque quando você está passando por dificuldades, sempre vai ter alguém pronto para dizer que é culpa sua. Sempre vai ter alguém insinuando que você fez algo errado, que você está fora da vontade de Deus, que está sendo castigado. Quantas vezes nós não ouvimos alguém atribuir uma depressão ou até um câncer a uma vida de pecados? Pessoas que dizem: o que ela fez para estar passando por isso? Sendo que a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições.
E a palavra diz que o sol brilha para justos e injustos. Irmãos, é tão triste quando alguém fala algo assim, e muitas vezes essas palavras até afastam algumas pessoas da igreja. Muitas vezes, além de algumas pessoas que insistem em falar o que não sabem, o diabo também tenta te convencer de que se você realmente tivesse um Deus, você não estaria passando pelo que está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que isso é mentira. Olha só o que Paulo fez. Ele não discutiu com aquelas pessoas. Ele não tentou se explicar. Ele não entrou nas redes sociais para escrever um textão defendendo a honra dele. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 28, verso 5, que ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que você precisa parar de explicar sua vida para as pessoas e simplesmente sacudir a cobra. Sacudir a crítica, o julgamento, a fofoca. Sacudir tudo aquilo que está tentando te envenenar e continuar andando na direção que Deus mostrou para você. Paulo sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Deus tinha dito a ele: você vai chegar em Roma. Então, se Deus disse que ele chegaria em Roma, ele não podia morrer em Malta. Simples assim. E quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, os moradores da ilha ficaram esperando. Eles acharam que ele ia inchar, cair no chão e morrer ali mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Paulo continuou normalmente. E quando as pessoas viram aquilo, elas mudaram completamente de opinião. Antes, elas achavam que ele era um assassino. Agora, elas achavam que ele era um Deus. Isso te ensina algo importante. Você não pode colocar sua confiança na opinião das pessoas. Porque hoje elas te julgam, amanhã elas te aplaudem. Hoje elas falam mal de você, amanhã elas querem ser suas amigas. A opinião das pessoas muda com o vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que ele diz a seu respeito e a respeito da sua jornada é o que realmente importa. Agora vem a parte dessa história que eu mais amo. Por causa do que aconteceu com Paulo, o líder daquela ilha, um homem chamado Públio, ouviu falar dele e convidou Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dele por 3 dias. E durante aquela visita, Paulo descobriu uma coisa. O pai de Públio estava muito doente. Ele estava acamado, com febre alta e disenteria. Era um caso grave e ninguém conseguia curá-lo. Quando Paulo ouviu isso, eu imagino que ele começou a entender. Ele começou a conectar os pontos. A tempestade, o naufrágio, a ilha desconhecida, a cobra, tudo começou a fazer sentido. Paulo percebeu, havia uma razão para eu passar por aquela tempestade. Havia um motivo para o navio naufragar. Havia uma razão para eu estar em Malta, porque há um homem nessa ilha que precisa de um milagre. E Deus me trouxe aqui para ser a resposta. Paulo entrou no quarto daquele homem, orou por ele e colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi completamente curado. Mas presta atenção nisso. A mesma mão que curou aquele homem era a mesma mão que tinha sido mordida por uma cobra 3 dias antes. A mão que sofreu foi a mesma mão que trouxe cura. A mesma mão que foi atacada foi a mão que operou um milagre. E quando a notícia se espalhou pela ilha de que aquele homem tinha sido curado, sabe o que aconteceu? Toda a ilha começou a trazer seus doentes para Paulo. E a Bíblia diz que todos foram curados. Todos. Uma ilha inteira foi transformada porque um homem decidiu sacudir a cobra e continuar cumprindo o propósito de Deus. Escute o que Deus está te falando hoje. Você está perguntando,
por que eu estou passando por isso? Eu vim te dizer que tem uma razão. Você pode até não entender agora. Você pode não ver o propósito ainda. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Aquilo que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter sentido, aquele lugar onde você está preso agora, pode ser exatamente onde Deus quer te usar, de uma forma poderosa. Paulo pensou que ele precisava de Malta para se abrigar daquela tempestade, quando na verdade era Malta que precisava de Paulo. Aquela ilha inteira estava esperando por ele. Aquelas pessoas estavam esperando pelo milagre que ele carregava. Mas Paulo nunca teria chegado até lá se não fosse pela tempestade. Então, deixa eu te perguntar, e se a tempestade que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te posicionar? E se aquilo que você chama de desvio for, na verdade, a direção de Deus? E se o lugar onde você não queria estar for exatamente o lugar onde Deus quer te usar? Você precisa parar de ficar preso na terra do porquê e começar a buscar a revelação do para quê. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: para que Deus está me preparando? Quem é que está nesse lugar que precisa do que eu carrego? Que milagre Deus quer operar através da minha história? Talvez você esteja passando por uma enfermidade agora, mas do outro lado dessa luta há um testemunho que vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, mas Deus está te ensinando a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade no seu casamento, mas a restauração que Deus vai trazer será tão poderosa que outros casais vão se inspirar em você. Se você está enfrentando uma tempestade no casamento, por exemplo, e tem buscado uma direção, um recomeço, eu posso te sugerir uma coisa? Adquira hoje o nosso e-book Casamento Firmado na Rocha. Você recebe aí no seu celular. Por R$ 9,99 você vai receber um livro digital que vai te ajudar a viver uma nova fase no seu casamento. Clique no link que vai estar no comentário fixado se você tem interesse em adquirir. Casamento Firmado na Rocha. O que você está passando não é para te matar, é para te preparar. Aquela cobra não conseguiu envenenar Paulo. Aquela tempestade não conseguiu afogar Paulo. E o que você está enfrentando agora não vai conseguir te destruir, porque Deus já decretou que você vai chegar ao seu destino. Você vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de tentar entender tudo. Pare de exigir que Deus te explique cada detalhe. E simplesmente confie. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que Ele está no controle, que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem propósito em todas as coisas. Obrigado porque nada na nossa vida é desperdício. Obrigado porque as tempestades que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos posicionar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada um que está perguntando por que estou passando por isso. Senhor, dá a eles a revelação. Abre os olhos espirituais deles para enxergar que o Senhor está preparando algo grande, que aquilo que parece ser um naufrágio é, na verdade, um redirecionamento divino.
Ó Deus, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima. E eu sei que se for da tua vontade, essa tempestade pode ser transformada em um testemunho. Essa provação pode virar uma promoção. E esse deserto pode ser um destino estabelecido pelo Senhor com um propósito específico. Que assim como Paulo sacudiu a cobra no fogo, essas pessoas aqui possam se livrar de tudo aquilo que está tentando envenená-las. Toda palavra negativa, toda crítica, todo julgamento, toda dúvida, que elas sacudam e continuem andando na direção que o Senhor já mostrou. E assim como a mão de Paulo foi usada para curar, depois de ser mordida, que a dor dessas pessoas seja transformada em poder. Que aquilo que tentou destruí-las se torne o instrumento que o Senhor vai usar para libertar outras pessoas. Oh meu Deus, dê força àquele que está cansado. Dê esperança a essa pessoa que está desesperada. Dê direção para quem se encontra perdido. Conceda a tua cura aos enfermos. Dá provisão aos necessitados. E, acima de tudo, nos dê a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra cheguem ao destino que o Senhor já preparou para elas. Que a tempestade não as impeça. Que a cobra não as envenene. Que Malta não faça delas prisioneiras. Porque cremos que tu és Deus e que tu tens um plano perfeito. Em nome de Jesus nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode não ter escolhido estar em Malta, mas agora que você está aqui, Deus vai usar você de uma forma poderosa. Não desperdice essa temporada reclamando. Use ela para glorificar a Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus multiplique na sua vida. Que Deus transforme a sua Malta em um lugar de milagres. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Ouça essa palavra hoje. Nós não temos que viver como vítimas do estresse. A raiva, a impulsividade, o estresse, nada disso pode comandar nossa vida. Você, sendo filho de Deus, sendo filha do Senhor, foi prometido a você uma vida nova, poderosa, vitoriosa e forte em Cristo. Só que não existe paz sem renúncia. E não existe nova vida sem arrependimento pela vida antiga. E é isso que muitos irmãos não têm entendido. Você pode sim experimentar a paz de Cristo a partir do momento em que você decide isso. Amém? Tudo é sobre as escolhas certas. E a paz é uma escolha certa que Deus te convida a fazer hoje. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, está escrito assim: Hoje eu estou chamando o céu e a terra para serem testemunhas contra vocês. Eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Irmãos, naquele momento, Moisés estava diante de um povo que já tinha visto milagres,
que já tinha sido liberto da escravidão e que tinha atravessado o deserto com a mão de Deus sobre eles. Mas mesmo assim, era um povo que precisava decidir de que lado iria viver. Eles estavam às portas da terra prometida. E Moisés não estava apenas lembrando da lei. Ele estava dizendo: agora é com vocês. Deus já havia mostrado o caminho, já havia provado o seu amor, mas a escolha de viver ou não debaixo da bênção ainda dependia de cada um. E essa não era uma escolha apenas para aquele dia. Era uma decisão que afetaria filhos, netos e todas as próximas gerações. É por isso que a paz que Jesus nos oferece também exige uma decisão. Porque não adianta a gente pedir para Deus paz e a gente não escolher o que é certo. Como você quer sentir paz estando com tantos pecados, tantos pensamentos trevosos, tanta impulsividade? Experimente a paz do Senhor. Mas sabe quem vai realmente experimentar essa paz de verdade? Aquele que escolhe descansar nele. E só consegue descansar em Deus quem foge do mal, quem vive uma vida na luz, uma vida seguindo a palavra do Senhor. Tenha todo dia um momento para falar com Deus. Tenha todos os dias um momento de santificação, de oração, de escutar uma palavra, de ler uma palavra. É impossível você ter uma rotina de oração e palavra todo dia e não sentir a sua vida sendo transformada por isso. Experimente isso, meu irmão, minha irmã. No início, pode ser difícil uma vida de santificação. E talvez sempre seja. Por isso, é uma batalha diária, um dia de cada vez. Mas estar na presença do Pai constantemente, diariamente, vai transformar você, vai te mudar. Isso vai provocar em você uma mudança que vai muito além das suas palavras e irá muito além dos seus momentos de oração. É muito mais do que isso. Quando você escolhe a intimidade com Deus, a santificação e o relacionamento diário com Ele, aquilo que antes eram apenas minutos diários na presença dEle, passa a ser o seu estilo de vida. Em Mateus capítulo 5, verso 9, está escrito o seguinte: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Trabalhar pela paz, você entende isso? A paz exige trabalho, exige um esforço, exige escolhas diárias conscientes. E esse esforço aparece nas coisas mais simples, mas que custam caro para a nossa carne. Por exemplo, segurar a língua quando tudo em você quer responder, deixar para Deus uma situação que você acha que poderia resolver na força do seu braço, escolher não alimentar uma fofoca, uma contenda, recusar um convite para estar onde você sabe que a sua fé vai ser enfraquecida. Trabalhar pela paz é decidir qual tipo de mentalidade, conversa e princípio vai morar dentro de você. É olhar para aquilo que tira a sua calma e dizer: isso não vai mandar na minha vida. Porque quem tem a paz de Deus não vive refém do humor das pessoas, dos sentimentos ou das circunstâncias. Essa paz se torna tão real que começa a influenciar até quem está perto de você. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
porque eu vou orar pela sua vida. Quando você dá o like no vídeo, que é uma ação muito simples, é só você clicar aqui, ó. Quando você dá o joinha no vídeo, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Olha só, quem tem a paz de Deus não é guiado por aquilo que sente no momento. Nem reage baseado só na raiva, no medo ou na ansiedade. As pessoas que têm essa paz, que carregam essa paz consigo, não se deixam escravizar por uma mentalidade carnal, impulsiva ou imediatista, mas aprendem a enxergar a vida com clareza espiritual. E é justamente essa clareza que faz toda a diferença. Essa pessoa consegue discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, entre a bênção e a maldição. E a partir desse discernimento, ela escolhe o que agrada a Deus, mesmo que isso custe renúncia. Cada decisão certa alimenta ainda mais a paz do Senhor dentro dela e molda o seu caráter até que se torne semelhante a Cristo. Porque viver a paz de Deus, algo momentâneo que você vai viver, não vai tirar essa sua paz. Ela é um caminho contínuo, ela é um estilo de vida onde cada escolha reafirma que você pertence a Ele e que a sua vida está firmada na verdade e na luz. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Seja cheio da paz de Cristo hoje. Não importa qual circunstância você esteja vivendo na sua vida, seja cheio da paz de Deus. Receba a sua alegria de volta no seu espírito. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguma situação que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar juntos. A oração tem poder, irmãos. A oração de um justo tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder. E declare pela fé aqui nos comentários: eu tenho a paz de Cristo. Amém? Coloque isso aqui. Eu tenho a paz de Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esse dia em que o Senhor fala de maneira tão profunda ao nosso coração. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Palavra essa que hoje nos lembra que a paz é uma escolha. Te agradecemos porque o Senhor já nos deu o caminho, já nos mostrou o que é certo e já nos cercou com o Teu amor. Nós te pedimos perdão por todas as vezes em que escolhemos o que era errado. Te pedimos perdão por cada pensamento impuro, cada atitude precipitada, por cada palavra que não refletiu o Teu caráter. Nos perdoa, Senhor, e nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus. Eu oro pela vida dessa pessoa que está me escutando. Eu peço que o Senhor visite o coração dela nesse momento e derrame sobre esse coração uma paz que vai além da nossa compreensão. Que essa paz inunde a mente, afaste todo pensamento de ansiedade, todo impulso de raiva, todo estresse desnecessário. Que essa paz, ó Deus, faça parte da vida dessa pessoa. Que ela seja fortalecida para que possa escolher todos os dias aquilo que agrada ao Senhor. Eu oro para que diante de cada situação, esse irmão e essa irmã saibam discernir entre o bem e o mal,
o certo e o errado, a bênção e a maldição. Que ela tenha coragem para dizer não àquilo que rouba a sua paz, e sim para aquilo que a aproxima da tua presença. Que cada decisão dela alimente a presença de Deus dentro dela e a torne cada vez mais parecida com Cristo. Senhor, protege essa vida de toda a influência maligna. Guarda ela dos caminhos de destruição e mantém os pés dela firmes na tua palavra. Que a paz que vem do alto seja como um muro ao redor da sua mente, do seu coração, da sua casa, e que a partir de hoje ela viva como alguém que pertence ao Senhor, irradiando paz para todos que estiverem próximos dela. Pai amado e querido, eu também oro por cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. Eu coloco diante do Senhor cada nome, cada história, cada lágrima, cada clamor que foi escrito com fé. Que o Senhor olhe para cada súplica com misericórdia e responda segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro por aqueles que passam por dificuldades financeiras, meu Deus. Abre as portas, cria oportunidades, dê sabedoria para que ele administre bem seus recursos. Sustenta essa família. Nos dê o pão nosso de cada dia. Se essa pessoa escreveu aqui o nome de um filho, de uma filha, de um irmão, um parente que está precisando de um milagre nas finanças, eu apresento cada nome aqui, agora diante do Senhor. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, seja no corpo, na mente, no espírito. Que o Senhor seja a cura, seja alívio e força. Visita, Pai, os leitos de hospitais. Visita cada casa, cada clínica. E onde quer que essa pessoa esteja agora, dê a ela restauração. Eu oro por famílias que precisam de reconciliação. Que os lares sejam restaurados. Que cada casamento representado aqui seja fortalecido. E que os relacionamentos que foram quebrados voltem a ter amor, compreensão, respeito e unidade. Eu oro por essa pessoa que está afastada da tua presença, ou por alguém da família que ainda não te conhece. Que haja salvação, que haja conversão genuína, arrependimento, que cada coração endurecido seja quebrantado pelo teu Espírito Santo. Eu quero orar também pelas pessoas que estão presas aos vícios, seja o vício das drogas, das bebidas, dos jogos de azar, da pornografia, qualquer outro vício. Liberta, Senhor, essa vida e mostre que a verdadeira paz não está nessas coisas, mas no Senhor. Eu oro para que cada pedido de oração deixado aqui seja atendido segundo a tua vontade. Que cada resposta venha no tempo certo e que essa pessoa sinta a tua mão agindo em cada detalhe. Que a partir de hoje, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo experimentem uma paz verdadeira, uma paz que só o Senhor pode nos dar. E que essa paz seja firme, constante e inabalável. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, receba a paz de Deus, receba as promessas de Deus para a sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
O favor do Senhor está sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua descendência até 1000 gerações. Você é abençoado na cidade e no campo. Tudo que você tocar vai prosperar. Você terá vitória sobre toda a tribulação que você está enfrentando, porque Deus já ouviu a sua oração. Amém? Tome posse das promessas do Senhor, porque elas já foram liberadas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Você já olhou para a história da sua família e pensou assim: será que eu estou condenado a repetir os mesmos erros? Será que os pecados dos meus pais vão me perseguir para sempre? Talvez você venha de uma família marcada por vícios, por divórcios, por doenças, por fracassos financeiros, e você tem medo de que essa seja a sua história também. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Você não está condenado a repetir a história da sua família. Você pode quebrar o ciclo. Você pode escrever uma nova história. E eu vou te mostrar isso através de uma das passagens mais poderosas e menos conhecidas da Bíblia. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus que está em Números, capítulo 26, versículo 11, que diz assim: Os filhos de Corá, porém, não morreram. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos mensagens bíblicas para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, arrependimento, mudança de vida e fé, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, você começa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. Amém? Irmãos, o versículo que nós acabamos de ler diz que os filhos de Corá, porém, não morreram. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma revelação profunda sobre quebra de ciclos e redenção. Deixa eu te contar essa história. Corá era um levita, um homem que servia no tabernáculo. Ele tinha uma posição privilegiada diante de Deus. Mas Corá se rebelou contra Moisés e contra Arão. Ele juntou 250 líderes de Israel e questionou a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Ele disse: todos na congregação são santos. Por que vocês se colocam acima do povo do Senhor? Parece até um argumento justo, não é verdade? Mas o problema não era o que Corá estava dizendo. O problema era o coração dele. Ele não estava buscando justiça, ele estava buscando poder. Ele não queria servir a Deus, ele queria ser Deus. E Deus não tolera a rebelião. Números 16 conta o que aconteceu. Moisés disse ao povo: afastem-se das tendas desses homens rebeldes. E então a terra se abriu e engoliu Corá, sua família e todos os que estavam com ele. Eles desceram vivos para o Sheol, para o lugar dos mortos. Foi um juízo terrível e imediato. E aqui está o que a maioria das pessoas pensam quando leem essa história. Corá pecou, Corá morreu e toda a sua descendência foi destruída e amaldiçoada. Só que mesmo com essa grande desobediência de Corá, que foi a mesma desobediência que expulsou Lúcifer do paraíso, Deus não estabeleceu a mesma sentença sobre os descendentes de Corá. Lá em Números 26, verso 11, depois de listar as famílias de Israel,
a Bíblia faz questão de registrar: os filhos de Corá, porém, não morreram. Você entende o que isso significa? No meio do juízo, no meio da destruição, no meio daquela rebelião, os filhos de Corá foram poupados. Eles não morreram com o pai. Eles não foram engolidos pela terra. De alguma forma, no momento em que a terra se abriu, eles se separaram do pai. Eles fizeram uma escolha. Eles decidiram não seguir o caminho da rebelião. Amém? Eu creio que o Espírito Santo já está falando com muitas pessoas aqui. Sabe o que aconteceu com esses filhos de Corá? Eles não apenas sobreviveram, eles se tornaram adoradores. Eles viraram salmistas. 11 salmos, aqui no livro de Salmos, foram escritos pelos filhos de Corá. Pensa nisso. O pai deles se rebelou contra Deus. O pai deles foi julgado e destruído. Ele deixou um legado de vergonha e maldição. Mas os filhos escolheram um caminho diferente. E em vez de carregar a maldição do pai, eles se tornaram canais de bênção. Em vez de repetir a rebelião, eles escreveram cânticos de adoração, que são cantados até hoje, milhares de anos depois. Um dos salmos mais conhecidos, escritos pelos filhos de Corá, é o Salmo 46. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você consegue imaginar isso? Os filhos de um homem que se rebelou contra Deus estão declarando que Deus é refúgio e fortaleza. Eles transformaram a tragédia em testemunho, transformaram a maldição em adoração. E tem um outro salmo poderoso, o Salmo 42, que também foi escrito pelos filhos de Corá. Ele começa da seguinte maneira: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E depois ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Percebe o que está acontecendo aqui, irmãos? Os filhos de Corá estão lidando com a dor, com a tristeza, com o peso do passado, mas eles não estão se entregando ao desespero. Eles estão escolhendo colocar a esperança em Deus. Eles estão escolhendo adorar, mesmo quando a alma está abatida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o ciclo que você precisa quebrar? Qual é a herança negativa que você tem carregado? Pode ser um vício que passou de geração em geração, pode ser um padrão de relacionamentos quebrados, pode ser uma mentalidade de pobreza e escassez, pode ser também uma tendência para a depressão ou para a ansiedade, talvez um espírito de rebelião ou de amargura. Você não está condenado a repetir isso. Você pode fazer como os filhos de Corá. Você pode se separar do caminho do seu pai, do caminho da sua mãe, do caminho dos seus avós. Você pode dizer: até aqui chegou. Essa história não vai continuar comigo. Eu vou escrever uma nova história. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas presta atenção, quebrar um ciclo não é fácil. Os filhos de Corá tiveram que tomar uma decisão difícil. Eles tiveram que se separar do pai no momento mais crítico. Eles escolheram Deus em vez da lealdade familiar. E você também vai precisar fazer escolhas difíceis. Talvez você precise se afastar de ambientes que te puxam para o pecado. Talvez precise perdoar quem te feriu. Talvez precise buscar ajuda e libertação. Mas vale a pena, irmão.
quando você quebra um ciclo, não está apenas mudando a sua história, você está mudando a história dos seus filhos, dos seus netos, das gerações futuras. Os filhos de Corá criaram um novo legado de adoração e fé que atravessou milênios. Deus não apenas poupou os filhos de Corá, ele os honrou e ele os usou. Transformou a maior tragédia em oportunidade de glorificar o seu nome. E ele pode fazer o mesmo com você. Não importa de onde você veio, não importa o que os seus pais fizeram, não importa quantas gerações antes de você viveram em pecado, em maldição, em derrota. Você pode ser a geração que vai quebrar esse ciclo. Você pode ser aquele que diz: até aqui, daqui para frente a história será diferente. E aliás, se você quer fortalecer essa busca diária por Deus e renovar a sua mente com a palavra todos os dias, nós temos o devocional Minuto com Deus, uma palavra para cada dia, com 365 mensagens para renovar a sua fé. É um e-book por R$ 12,90. Você recebe o PDF no e-mail e você pode ler no celular, no computador ou no seu tablet. O link está fixado aqui nos comentários do vídeo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Quebrar um ciclo exige santidade, exige obediência, exige que você viva de forma diferente. Os filhos de Corá não apenas levavam a vida de qualquer jeito, eles se tornaram adoradores, buscaram a Deus, viveram em santidade, se consagraram. E foi por isso que Deus pôde usá-los. Examine seu coração. Tem algum pecado que veio da sua família? Algum padrão de comportamento que não agrada a Deus? Confesse, se arrependa, abandone. Comece a escrever uma nova história, meu irmão, minha irmã. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Toda maldição, toda herança negativa, todo ciclo de pecado foi quebrado na cruz. Jesus já pagou o preço. Agora, tome posse dessa vitória. Declare o seguinte: eu fui redimido. Eu não pertenço mais ao passado. Eu pertenço a Cristo. Declare isso pela fé. Amém? Quando você faz isso, quando você escolhe Deus, quando você escolhe a santidade, Deus não apenas quebra o ciclo, Ele usa você para abençoar outros também. Assim como os filhos de Corá escreveram salmos que abençoam milhões de pessoas até hoje, Deus vai usar a sua história transformada para abençoar outros. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Olha, escreva assim: eu quebro o ciclo. Faça essa declaração pela fé. Eu quebro o ciclo. E se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui também nos comentários. Eu vou orar pela sua vida agora. Aliás, vamos orar juntos. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que quebra ciclos, o Deus que rompe maldições, que transforma histórias. Obrigado porque nenhuma herança negativa é maior do que o poder da cruz de Cristo. Senhor, perdoa-nos por cada um dos nossos pecados. Nos perdoe pelos pecados, ó Deus, que indiretamente foram herdados, pelos pecados que praticamos, pelos pecados que muitas vezes justificamos. Lava-nos em Tua poderosa presença, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que todo ciclo de maldição seja destruído, todo padrão de pecado seja rompido, toda herança negativa seja cancelada, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei. Senhor,
levanta cada pessoa que está assistindo essa mensagem, como os filhos de Corá foram levantados. Que essa pessoa se separe dos caminhos errados, que ela escolha a santidade, que ela se torne uma adoradora, que ela escreva em sua vida uma nova história. Onde houve rebelião, traz obediência, Pai. Onde houve vício, traz libertação. Onde houve fracasso, traz vitória. Onde houve maldição, traz a bênção. Que essa seja a geração que quebra o ciclo e que cria um novo legado de fé. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você e com a sua família. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quiser contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso aos vídeos um dia antes deles serem postados. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe.